nos seios da sua querida mamãe. Era menino, criança. Isso é fato. É a pujança da revelação espiritual. Isso mostra um outro sentido para mim. A partir desse fato, eu particularmente passei a mais ainda, já sempre tive, mas eu passei a ter uma reverência especial com a obra de Francisco Cândido Xavier. Eu passei a ter uma reverência diferenciada. E isso tem contribuído demais, porque eu tenho percebido que nós, muitas vezes, estamos esquecendo esse tesouro. Esquecendo esse tesouro. O André Luiz dizia que as suas obras seriam no futuro estudadas nas universidades, pois esse fato hoje já é real. Esse fato já é real. Nós temos hoje gente de Associação Médica Espírita já defendendo tese de mestrado na Unicamp sobre tese do livro A Evolução em Dois Mundos. Tem gente já conduzindo pesquisa, pesquisa acadêmica, a partir das obras de Francisco Cândido Xavier. Por quê? Porque a obra do Chico é como se fosse uma cebola. Primeiro, quando você lê, você começa a chorar. Mas não é por isso, não. Porque ela tem várias camadas. Tem várias camadas. Você tira uma camada, tem outra. Aí você tira outra, tem outra. Você tira uma outra, tem outra. Tira uma outra, tem outra. Ontem eu lendo descobri uma coisa, mais uma camada. Mais uma camada. Porque tem informação aqui para 400 anos. É surpreendente. É surpreendente. Uma pesquisa, há um mês atrás, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre arqueologia em Corinto. Arqueologia em Corinto. Porque o Emmanuel inicia o livro, no segundo parágrafo do Paulo VI, segundo parágrafo. Ele fala que as ruas de Corinto eram suntuosas. Mas rua suntuosa? Como assim? Rua suntuosa? Porque a gente sabe que as estradas, né, nas colônias romanas eram feitas de pedras, né? Tem até lá em Roma, até hoje, aquelas estradas, né? Bom, encontramos uma enciclopédia de arqueologia bíblica, 10 volumes. Nessa enciclopédia, fala de uma expedição arqueológica feita em Corinto. E em 1970, numa escavação em Corinto, descobriram que as ruas de Corinto eram de mármore. Vocês já imaginaram rua de mármore? Né, Odélia? Ontem nós fomos numa casa que tinha um mármore bonito, né? A hora que eu olhei para aquela sala, eu falei assim, imagina uma rua toda de mármore, polido. Então, quando o Emmanuel diz que as ruas eram suntuosas, ele não está enfeitando, ele está informando. E aí ele começa a descrever Corinto, a população de Corinto, para quê? Por que ele está fazendo isso? Para a gente entender a carta aos Coríntios. Porque se você conhece a cidade, através da obra de Emmanuel, se você conhece a população, os costumes, o que eles faziam, como é que eles eram, como é que eles pensavam, como é que eles viviam, agora é possível entender por que Paulo escreveu daquele jeito para eles. Qual era a necessidade deles? Por exemplo, Corinto era conhecida como a capital mundial da prostituição. Da prostituição. E não é só prostituição da prostituta que recebe dinheiro, não. O pessoal não era todo mundo aberto. Todo mundo disponível. Casados e solteiros eram todos disponíveis. Então Corinto era famosa. Uma cidade de vários imigrantes, vários povos, mas famosa.
E o texto mais belo de Paulo é o poema sobre o amor que está na carta aos Coríntios. Para a cidade da prostituição, Paulo compôs o poema do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino que tinha. Faz um poema do amor. Por quê? Não tem sentido? Tem sentido. Foi por essa razão que ele falou de amor. Porque ele estava ensinando ao povo de Corinto a sublimar a energia sexual, a espiritualizar a energia sexual. Então é uma beleza enorme. Com esses detalhes assim, Emmanuel vai montando o quebra-cabeça dele. E é preciso ter uma paciência tremenda com isso. Antes da Igorina desencarnar, você conhece a Igorina lá do Triângulo? Aquela que desenhou o nosso lar, levou para o Chico. Antes dela desencarnar, o Marco Paulo, companheiro nosso, que ajuda nessas pesquisas, foi lá visitá-la. E aquele tanto de gente, ele visitou e não sei o quê. E isso foi muito bacana, porque a hora que ele estava indo embora, ela pegou na mão dele e falou assim: ô meu filho, você não para as pesquisas sobre o Chico não, viu? Você não interrompe as pesquisas da obra do Chico não. E aí ele ligou, emocionado, chorando de lá: ô, Igorina falou para a gente não parar as pesquisas. E ele não tinha nem comentado nada com ela. Porque é bonito demais, a doutrina espírita a gente sabe, a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento. A nossa fé é raciocinada. É por isso que a espiritualidade dá esse tanto de informação para a gente, para que a gente consiga ter uma fé raciocinada, esclarecida. Todas as informações necessárias que nós precisamos, foram dadas pela espiritualidade, através das mãos do Chico. Agora é escavar. É isso, Marta. Queria contar essa história, né? Para as perguntas, né? Tem uma primeira aqui, que eu acho que a gente abordou até en passant essa questão, né? Que é as cartas de Paulo a Timóteo. Nas cartas de Paulo a Timóteo existem textos que discriminam a mulher com relação à sua participação na sociedade. Pergunto, os textos estão escritos errados? Houve algum erro na compilação desses textos? Bom, aqui tem vários fatores que precisam ser abordados. Vários fatores. Paulo era hebreu. Não obstante a formação grega que nós vimos aqui, ilustre formação grega, ele era um hebreu. E na época, na Palestina, a língua falada era o aramaico e o hebraico. O aramaico e o hebraico têm uma peculiaridade. Uma peculiaridade, assim, forte. Ela é uma língua, essas línguas, elas são cheias de figuras de linguagem. O que é isso? Vou explicar. Vou pegar algumas do português. Alguém chega e fala assim: nossa, engoli sapo ontem no serviço. A pessoa fala: mas será que ele pegou um sapo mesmo e engoliu? Ninguém vai pensar isso. Dei com os burros na água. Ninguém... Todo mundo entende o que é. Fulano chutou o pau da barraca. E assim vai. O hebraico e o aramaico é cheio disso. Mas é cheio. É uma linguagem forte, cheia de expressões idiomáticas, que, na tradução da Bíblia, sobretudo do Velho Testamento, essas expressões idiomáticas, na hora que eles vão traduzir, eles interpretam e dão uma suavizada. Então, se você pega, por exemplo, Salmos, alguns outros textos no Velho Testamento, está dizendo assim: e a minha alma se alegra no Senhor,
Aí você vai no original hebraico, sabe o que está escrito lá? E os meus dentes estão cheios de gordura no Senhor. Como é que é? Dente cheio de gordura? Mas não é possível. A hora que eu olhava a tradução e o texto, não é possível. E aí você começa a estudar a língua, que é uma expressão idiomática. Para falar assim, eu estou feliz, você fala, estou com um dente cheio de gordura. Sim, mas sem brincadeira. Sem brincadeira. Inclusive tem uma obra belíssima chama de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, que foi um grande intelectual da Igreja Católica aqui no Brasil, né? Formado na Escola Bíblica de Roma, um grande escritor, onde ele trabalhou algumas dessas expressões de linguagem, algumas dessas figuras de linguagem. E aí quando você vai, é muito forte. O que acontece? Quando Paulo está escrevendo, a todo momento ele usa essas expressões de linguagem. Ele usa isso. Quando ele usa isso, você tem uma impressão de uma linguagem rude. Mas não é. É uma característica da língua. Nesses textos envolvendo a mulher, eles estão cheios dessas figuras de linguagem. A ponto de a Loyola tem uma coleção bíblica que ela publicou, um livro chamado Homem e Mulher em Paulo. Foi uma tese de doutorado. Agora eu não sei se foi na Alemanha, acho que foi na Alemanha, exatamente. Uma tese de doutorado defendida na Alemanha. Virou livro, o autor é um grande especialista. E o que ele se propõe fazer? Nessa linha, ele pega todos esses textos em que Paulo fala da mulher e demonstra que ali existem aspectos linguísticos que os tradutores desconsideraram e, portanto, traduziram equivocadamente. Equivocadamente. E que, paralelo a isso, aí ele trabalha numa outra linha também, que havia um contexto da época. Um contexto da época. Paulo se expressou dentro daquele contexto. Então, não há discriminação da mulher em Paulo. Não há discriminação da mulher em Paulo. Paulo não discrimina a mulher. Em hipótese nenhuma. Nós vamos dar alguns fatos para comprovar isso. Alguns fatos só. Alguns estão no Atos dos Apóstolos em Paulo e Estevão. Paulo chama uma companheira. Esse texto é um texto problemático. Está na Epístola aos Romanos. Esse texto é problemático, porque tem muita gente que não aceita. Esses sim são preconceituosos. Paulo chama uma companheira em Roma de apóstola. Apóstola. Ele tem uma amiga que foi quem levou a carta aos Romanos, que é a Febe. Era amicíssima de Paulo. Nós temos Lídia, a mercadora de tecidos, que ele fundou a igreja e ficou na casa dela. Então, no livro Paulo e Estevão, nós vamos vendo esse respeito que o Paulo tem pela mulher, esse carinho que ele tem para a mulher. Várias colaboradoras de Paulo eram mulheres, várias. Numa sociedade, na época, absolutamente patriarcal. Absolutamente patriarcal. No Templo de Jerusalém, vocês vão horrorizar. No Templo de Jerusalém, era assim, tinha um átrio destinado aos gentios, aqui o lugar que entravam os sacerdotes. Nesse ato podia mulher entrar. Daqui para frente não era permitida a entrada de mulher. A mulher não podia entrar. Então havia sim, havia uma forte exclusão da mulher no judaísmo. Mas Paulo chama inúmeras companheiras que fundam igrejas cristãs sob a orientação dele. E acusado de machista, de discriminador? Esse pensamento é... Isso é mesmo. A conversão de Paulo é antes? Hã? Antes, Paulo. Depois da conversão. Depois da conversão. Porque antes da conversão ele estava ainda envolvido naquele espírito do judaísmo. Né? E se ele, por exemplo, tem uma cena muito interessante, mas a gente já vê como é que ele já era diferenciado. Já era diferenciado. Na morte do Estevão, ele era o juiz da causa. Era o juiz da causa.
E no átrio do apedrejamento, mulher não podia entrar. E ele usou da autoridade para levar Abigail. Olha como é que ele já era diferenciado. Tá certo que era Abigail, a queridinha dele. Mas entrou. Porque nem Anás e Caifás levavam a mulher. E ele usou da autoridade dele e colocou Abigail lá. No diálogo dele com Abigail. No diálogo dele com Abigail, a gente já vê que ele tem uma visão diferenciada. O carinho da Dalila, depois que ele está preso em Jerusalém, já no fim, quase no fim da vida dele, vocês lembram? A irmã vai visitá-la com o sobrinho. Que carinho que a irmã dele tem com ele? O afeto, a relação afetuosa que ele tem com a irmã, é uma injustiça. É uma injustiça. Após a morte física de Jesus, por exemplo, a primeira pessoa a quem ele aparece é Maria de Magdala. Mas Jesus... Sim. Aí você deu um salto de... Se fosse, né, Luiz? Se fosse Jornada nas Estrelas, eu diria que você deu uma dobra estelar. Porque aí de Paulo para Jesus, você andou 200 mil anos-luz, né? Porque Jesus reformulou tudo. Tudo. Na época, em Jerusalém, era crime. Crime. Não é preconceito, não. Crime. Você conversar com uma mulher na rua. Qualquer mulher. Qualquer mulher, solteira ou casada. Se numa via pública você encontrasse conversando a sós com uma mulher, isso é crime. Pois é. Jesus conversava em particular com prostituta. Prostituta. Então, é o mestre. Porque Jesus não veio para se submeter aos nossos costumes. Ele veio para impor os costumes celestes. Ele veio para trazer os costumes celestes, não para se submeter aos nossos costumes. Por isso que às vezes eu até rio e acho... esses filmes sobre Jesus, para mim, são filmes de comédia. Eu sempre compro uma pipoca, um refrigerante e morro de rir. Porque aquilo ali é qualquer coisa menos Jesus. Jesus está muito acima das cogitações humanas. Tá, né? Muito acima. Mas o Paulo já denunciava essa... Fale mais um pouco sobre Paulo como médium inesquecível. Aqui é uma coisa interessantíssima, porque médium inesquecível. Aqui é uma coisa interessante, porque profeta é médium. Se nós pegarmos todas as descrições, todas as características do profetismo, todas elas são características da mediunidade, sobretudo a psicofonia. A maioria dos profetas de Israel eram médiuns psicofônicos. É curiosíssimo. E aqui tem uma coisa, até aproveitando a deixa, tem uma coisa belíssima que o Emmanuel faz. Quando a gente pega Atos dos Apóstolos, você lê certas coisas que a gente fica meio... falando, nossa, mas que coisa engraçada, eu não estou entendendo isso que o Lucas está falando. Porque é uma linguagem diferente, vocês querem ver? Quando Estevão está morrendo, ele fala assim, eis que vejo o céu se abrir e o Senhor à direita do Pai. Você fala, mas que linguagem mais esquisita. Aí o Emmanuel explica no romance. Ele teve uma visão espiritual de Jesus que se aproximava. Olha só, a visão era espiritual, mas a maneira de narrar e descrever era típica da época. Tem muita gente que pega essa maneira de narrar e descrever, lê ao pé da letra e começa a tirar conclusões. Interpreta tudo ao pé da letra. Tem um fato interessantíssimo. Emmanuel narra. Paulo adormece numa caverna e sonha com Abigail e com Estevão. Vocês lembram? Isso é lindo, né? Ele já estava começando o trabalho, já estava em frangalhos. E começa a reclamar com Abigail. E ela trabalha. Não, ama, trabalha, espera e perdoa, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Dá o roteiro para ele. E aí ele acorda daquele sonho, daquele encontro, e todo cheio de energia. Ele vai descrever isso na Epístola aos Coríntios. Aí ele fala assim, um homem, não falou que era ele,
um homem. Se na carne ou fora da carne, não sei. Porque ele não entendia. Nessa época ele ainda não... Pô, você estava na carne, porque eu cumprimentei ela. Abraão, será que eu estava na carne? Mas eu estava sonhando, estava na carne, não estava na carne? Que corpo que era? Ele não tinha ainda desenvolvido os seus raciocínios acerca do corpo espiritual. Um homem, não sei se na carne ou fora da carne, Deus o sabe. Foi até o terceiro céu. Olha a forma de narrar. Porque na cultura hebraica tinha 7 céus. Deus estava no 7º. São as esferas espirituais. Para nós é simples. Tem onde eu estou, umbral. Aí vem nosso lar. Aí morada nova. São as esferas espirituais. E eles chamavam de céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Ele falou terceiro céu, porque ele sabia que era um lugar lindo, mas descreveu com a linguagem dele. Olha que fantástico, uma mediunidade de desdobramento, ele desdobrou-se. Né? Naturalmente, ele viu Jesus, né? Jesus apareceu para ele 2 vezes. Mas ele descreve esses fenômenos mediúnicos com a linguagem da época. E por isso que muita gente não entende. Lê lá antes. Posso? Estava com ele fazendo a estrada de Damasco. Tem alguma pesquisa que você fez? Como é que esses soldados se sentiam? Deve ter levado muito susto. Mas eles não viram nada. Pelo que o Emmanuel descreve, viram só um clarão e o Paulo caindo. E ele cego. E cego. Aí eles ficaram assustados. Né? Sem entender, né? Não entenderam o que estava acontecendo. Vieram embora. Já pensou? Hoje eles devem estar pensando assim, oh meu Deus, eu vi o Paulo caindo e nem entendi nada. Mas é assim, né? É evolução, né? Tem mais um. Em 1 Coríntios 15, Paulo dá a verdadeira aula da reencarnação. Se Jesus ressuscitou, como dizem que não haverá ressurreição? Por isso não deveriam as várias religiões tratar o assunto de forma coerente? Bom, aqui tem um problema sério. Que a palavra anistemi, ou que é a palavra grega para ressurreição, é a palavra, ela significa na verdade ficar de pé. Ficar de pé. Porque eles imaginavam assim, morrer. Olha a coisa da língua hebraica. Morrer em hebraico é deitar-se. Então, por exemplo, quando Moisés chega em Canaã que ele vai morrer, fala assim, você se deitará com seus pais. Quer dizer, você vai morrer, vai ser enterrado com seus pais. E o ressuscitar é o levantar-se. Então tem uma coisa interessante aqui, porque ressurreição significa 2 coisas. Então quando a gente está lendo uma passagem, você tem que saber, naquela passagem específica, qual o sentido da palavra ressurreição naquela palavra, naquele contexto. Ressurreição pode significar imortalidade da alma, como também pode significar reencarnação. Como também. Os fariseus, e isso é verdade. No Talmud da Babilônia, tratado Sanhedrin, há um longo estudo dos rabinos fariseus que escreveram um tratado sobre ressurreição. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e os fariseus eram reencarnacionistas, mas reencarnacionistas, vírgula. Porque para eles a reencarnação não era uma lei geral e universal a que todas as criaturas estão sujeitas. Reencarnação era um fenômeno especial apenas para alguns profetas. Alguns profetas. Então, não é qualquer um que reencarna, não. Não é qualquer um, não. Para eles. Mas tinham essa crença. Então, quando a gente lê lá a ressurreição, tem que ver em que sentido que está. Se é no sentido de reencarnação, se é no sentido de imortalidade da alma.
Quando se diz, por exemplo, com relação a Jesus, o sentido é de imortalidade da alma. Jesus ressuscitou. Ou seja, ele morreu e agora ele está vivo. Ele venceu a morte. E é esse o sentido de imortalidade. Em outros trechos, por exemplo, de Elias ressuscitará, aí já é sentido de reencarnação. Que o Elias voltará, que ele ressuscitará. É nesse sentido. Porque o problema para os fariseus, olha que coisa interessante. Lendo o Talmud, inclusive um autor da Idade Média, tem um autor que escreveu em 1100 e pouco, chamado Maimônides, é considerado um dos maiores intelectuais do judaísmo. O Maimônides tem um livro chamado Tratado sobre a Ressurreição. Por quê? Pra vocês verem que coisa engraçada, gente. Eles não sabiam exatamente sobre corpo espiritual. Então, para eles, no mundo vindouro, haveria ressurreição, que é a imortalidade da alma. Mas, eles ficavam pensando, mas com que corpo? Com que roupa que eu vou? Mas aí eles achavam que era por dentro Sim, do corpo. eles achavam que era com o corpo físico. Físico. Então, o corpo físico ia ser restaurado. Acredita? Porque não tinha outro, eles não conseguiam explicar, né? Bom, o Maimônides, copiando, plagiando Paulo, eles não gostam que fale esse nome, tem que ser dito, escreveu na grande obra dele, que ele foi um grande intelectual, que não era bem corpo físico. Ele quase morreu. Quase mataram ele. Várias sinagogas do mundo pediram que negócio é esse que ele estava abandonando. Ele precisou escrever um livro chamado Tratado sobre a Ressurreição. E lá, mas ele dá uma de quiabo. Sabe aquele quiabo que você faz assim, daquele bem preguento mesmo? Mas escorrega, e no fundo ele acaba dizendo o seguinte, não é corpo físico não, tem um outro corpo. Nas entrelinhas ele acaba fazendo para ver como é que o problema era sério, né? Eles tinham a ideia, mas não tinham essa noção clara, né? Qual a maior lição que devemos tirar para nós espíritas da exemplificação e todo o conjunto da obra do apóstolo? Nossa, eu tinha preparado uma coisa aqui. Tem a maior lição que a gente pode tirar de Paulo. Separei um texto aqui, vou ver se você acha que vai me achar. Olha aqui, está no último capítulo. Eu vou deixar essa pergunta para depois, então, que eu encerro com ela. Que eu já tinha até preparado e eu desmarquei aqui. Antes do Paulo ir para Jerusalém, olha aí, antes dele ir para Jerusalém, um encontro com João Evangelista, em que ele conversa com João Evangelista sobre a situação dele. Nasci para uma luta sem tréguas, né? Bom, aí a gente pula essa, daqui a pouco eu volto, porque essa é belíssima. Assistindo um programa de TV, Rede Viva, o padre falava dos evangelhos, ele dizia que o evangelho de Lucas foi copiado do evangelho de Marcos. Exatamente, eles acham isso. Que é muito interessante, está vendo como é que a doutrina espírita é preciosa? Eles fazem uma estatística assim, meio maluca. Pegam o evangelho de Marcos e percebem que 95% do evangelho de Marcos está contido em Lucas e Mateus. E que tem muita coisa de Mateus e Lucas que não está em Marcos. Antes da viagem para Jerusalém. Não é no último não, é bem mais para trás. É antes de ele ser preso. E, com base nisso, o que eles começam a afirmar? Quando eles comparam textos paralelos, eles olham para Marcos e veem que muitas vezes Mateus está seguindo de perto, e Lucas também, às vezes com as mesmas palavras, o texto de Marcos. O que eles concluíram? Que na cabeça deles, o evangelho de Mateus só foi escrito no ano 70 e o de Lucas somente no ano 77, 80. Eles acreditam então que o primeiro evangelho é o de Marcos, Mateus copiou Marcos
e Lucas copiou os dois e acrescentou alguma coisa. Correto? Errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Porque no ano 36 já havia o completo Evangelho de Mateus. Agora vocês vão me ajudar, que eu estou na pesquisa tem 2 anos. Que língua que ele estava? Aí agora isso é duro. No ano 36, que língua que estava o Evangelho de Mateus? Agora... Alguns acham que estava em hebraico. Nós não preservou nada em hebraico. Nós não temos nenhum manuscrito do Novo Testamento em hebraico. Nada. Tudo é conjectura. Tudo que a gente tem está em grego. Está tudo em grego. O Novo Testamento inteiro. Mas, pela forma como foi escrito, a gente acredita sim que tenha surgido um primeiro ali em hebraico e depois, logo cedo, uma tradução para grego. Bom, mas surgindo disso, havia Evangelho de Mateus. Quando Paulo está preso em Cesareia Marítima, no ano 60, o procurador que tinha substituído Pilatos era Pórcio Festo. O Paulo está preso em Cesareia e tem a visita de Lucas. E aí, uma história que Emmanuel já estava costurando há muito tempo. Que história era essa? Ao longo do livro Paulo Estevão, Emmanuel fala que Paulo recolhia dados há 30 anos porque ele intentava escrever um evangelho. Ele colheu informes de Maria, ele visitou Madalena, nas viagens dele ele foi colhendo dados, ele coletou um tanto de dados que ele queria escrever um evangelho, mas Jesus não permitiu. Quando ele percebeu isso, que estava preso e que era a última viagem dele, achou? Conversa com o João? Nasci para uma luta sem tréguas. Acha isso? Aí, ele vira para Lucas e fala: olha, está aqui o meu material, eu não vou poder escrever esse evangelho, escreva você. Está no Paulo Estevão. Aí Lucas vai lá, escreve o evangelho, traz para ele. Aí ele fala, não, Lucas. Pois é, para ele confirmar. Pro Paulo dar uma lida, para dar uma confirmada. Ele lê e fala assim: agora seria interessante que você escrevesse uma história dos apóstolos, para narrar o trabalho inicial, não sei o quê. Aí Emmanuel fala assim: e Lucas iniciou a escrita de Atos dos Apóstolos, mas não fala quanto que ele concluiu. No ano 60. Quando Paulo está viajando em 62, que ele fica 2 anos preso em Cesareia Marítima, quando ele está viajando para Roma em 62, Lucas, a hora que é lindo essa cena, ele vai passando pela praia, em todas as cidades, e as pessoas começam a despedir dele, é emocionante. Tem uma cena em Éfeso que Maria vem para a praia para despedir dele, ele chora, aí Lucas... Paulo. Aí Lucas vira e fala assim: Paulo, eu vou escrever tudo isso. Ele fala: não. Silencia todas essas notícias. Você vai colocar que eu fui um perseguidor, a minha inferioridade, as minhas lutas, os meus sofrimentos para atender às expectativas de Jesus. Mas quanto a isso, você silencia. E o Lucas silenciou. Mas Emmanuel quebrou o silêncio. Emmanuel quebrou o silêncio. Com a permissão de Paulo. Deve ter sido uma negociação difícil no plano espiritual. Fala: mas Paulo, está na hora, Paulo. Já se passaram 2000 anos. Eu prometo que eu conto as lutas todas. E contou. E o Evangelho de Marcos, que foi escrito em Roma, Emmanuel fala que Pedro chega em Roma com Marcos, mas isso foi depois do ano de 62. Portanto, o de Marcos é o penúltimo. É o penúltimo. Foi Marcos que copiou.
O de Mateus já estava pronto há muito tempo. Há muito tempo. No livro Boa Nova, no capítulo sobre o Sermão da Montanha, Humberto de Campos revela que logo após Jesus ter proferido o Sermão da Montanha, Levi tinha anotado tudo. Ele anotava na hora. Então, temos que ir com calma, né? Voltando àquela... Tem mais... Acho que o tempo... né? Vamos fazer para a última, né? Para a gente... Bom, qual a lição? Para a gente encerrar, qual a lição que o apóstolo Paulo deixa para todos nós, espíritas que estamos aqui, comprometidos com o trabalho espiritual, comprometidos com a reforma íntima? O Tecelão de Tarso citou o companheiro João, evangelista, com tranquilidade, e explicou, em atitude humilde: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades. Visitei centenas de aldeias. Mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites, nas viagens por mar. Já experimentei naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essa é a lição de Paulo. Então, se tem alguém aí que está se sentindo dessa forma, sobretudo na atividade espírita, porque até hoje a gente experimenta apedrejamentos, naufrágios e lutas, você está experimentando isso na vida pessoal? Então a lição de Paulo é que Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Bom dia para todos, bom almoço, fiquem com Deus.